Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa matéria de microbiologia e parasitologia. Hoje a nossa aula vamos abordar o tema de patologias causadas por vírus. E vamos falar também um pouquinho da estrutura do vírus, de como que ele funciona. Então vamos lá. O vírus são organismos muito simples, ele se destaca pela ausência de células, são muito conhecidos pelas doenças que causam nos seres humanos. É muito importante saber que alguns vírus são inofensivos para o homem. A seguir nós vamos descrever melhor as características, a estrutura e a maneira de como o vírus ele se reproduz. O vírus ele é formado por DNA ou RNA, que faz com que ele se multiplique e utilize o genoma de outras células. O tamanho dele pode variar, tá? Então, nós temos entre 10 a 200 nanômetros, é aí o tamanho do vírus. Então, ele é bem pequenininho, a gente só consegue visualizar aí com a ajuda do microscópio, a gente não consegue visualizar um vírus a olho nu. Aqui nós temos aí alguns exemplos do vírus do HIV, né? Aqui, ó, vírus do HIV, vírus da hepatite B, aqui, o vírus do Ebola. Então, você pode ver que o vírus, cada um deles, ele tem uma formação diferenciada, tá? Nós temos aí o vírus da raiva, o rotavírus, aqui, o vírus da influenza, adenovírus, papilomavírus e o vírus da herpes simples. E temos também o bacteriofago. Tá? Então, cada um desse desenho, né, dessas imagens, ela mostra pra gente que o vírus ele pode ter várias estruturas. A estrutura do vírus é bastante simples quando a comparamos com qualquer outro organismo que possui células, tá? Podemos dizer que o vírus são partículas constituídas por materiais genéticos, né? Que ele pode ser formado por DNA ou RNA, que é o que a gente comentou aí no slide anterior. Esse material genético em volta, ele é em volta, tá? Por uma camada proteica. Em alguns casos, observa-se ainda um envelope, né, membranoso, que envolve a cápsula de proteínas do vírus. Vamos ver abaixo aqui a respeito de cada uma dessas partes para vocês poderem entender melhor. Então, ó, aqui nós temos o envelope, tá? Aqui, ó, se a gente seguir aí. O capsídeo, ele vem daqui, ó, bem lá já dentro da célula do vírus, tá? E o material genético, que é aqui, ó, tá? Material genético. Vamos entender um pouquinho mais de para que serve cada estrutura dessa do vírus. O material genético nos vírus, encontramos DNA, RNA, ou os dois combinados também podemos encontrar. O vírus que apresenta DNA são chamados de vírus de DNA, e aqueles que apresentam RNA são chamados de vírus RNA. O capsídeo é uma cápsula formada de proteínas que envolve o material genético. Ele vai apresentar diferentes formatos, tá? O formato ele é formado por pequenos subunidades, denominadas de captossomeiros. Capsomeros, né? Nome meio estranho aí. Então, o capsídeo, ele é uma cápsula formada de proteína, ele vai envolver aí o material genético do vírus e ele vem apresentar diferentes formatos. Ele é formado por pequenas subunidades, então várias subunidades pequenininhas. Então, aí a gente consegue ter aí o capsídeo. O envelope são encontrados nos vírus. Eles são geralmente derivados da membrana plasmática da célula, onde o vírus se reproduz. Esse envelope apresenta fosfolipídios e proteínas da membrana, além de proteínas e glicoproteínas que possuem
origem viral. Então, o envelope do vírus é o envelopamento, eles são encontrados no vírus, tá? Ele é derivado da membrana plasmática, é aonde as células vão se reproduzir, então é lá no envelope que as células vão se reproduzir, tá? Então esse envelope ele apresenta fosfolipídios e proteínas da membrana, então ali tem proteína para que esse vírus consiga se multiplicar, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho aí das doenças causadas por vírus. Vamos começar aí falando da dengue, ela é uma doença viral causada por vírus, é transmitida pela fêmea do mosquito chamado Aedes aegypti. Esse mosquito, ele é transmissão da dengue, ele é de origem africana e ele acabou chegando aí no Brasil. Quando o nosso país ainda era apenas uma colônia, ele chegou aqui através de navios que transportavam esses escravos aqui pra gente, tá? Falando aí um pouquinho de saúde pública. Então, esse mosquito, ele é transmissão não apenas da dengue, mas também de outras doenças chamadas de febre amarela. É um inseto que gosta de picar suas vítimas durante o dia, o que põe os seus ovos em água limpa e parada. O que difere o Aedes aegypti de outros mosquitos é que ele apresenta várias pintinhas brancas no seu corpo. Então, esse vírus da dengue, que é o vírus do Aedes aegypti, alunos, o que acontece? Eles gostam de picar as vítimas durante o dia, então ele não trabalha noturno, tá? Então aí a gente acaba tendo essa vantagem que à noite não somos picados aí pelo vírus da dengue, tá? Então ele trabalha só durante o dia, tá? E ele põe aí seus ovos em água limpas e parada. Então a gente vai conhecer ele um pouquinho mais. Ó, ele é cheio de pintinhas brancas, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Ó, pintinhas brancas, né? Então esse é o vírus, o Aedes aegypti. Ele não só transmite aí a doença, a dengue, né? A patologia da dengue, mas sim também a febre amarela, tá? Vamos falar aí um pouquinho do período de incubação aí do vírus da dengue. Ele varia de 3 a 15 dias e em média de 5 a 7 dias para o paciente começar a apresentar os sinais e sintomas, tá? A suscetibilidade, a imunidade é permanente para o mesmo sorotipo, ou seja, se um indivíduo infectado pelo sorotipo 1 desenvolve resistência ao mesmo, mas ele pode ser infectado pelos demais sorotipos, podendo adquirir a dengue hemorrágica. Então, quer dizer, se eu tive dengue e esse é o sorotipo 1, ele vai desenvolver, o meu sistema imune vai desenvolver resistência somente para esse sorotipo 1, tá? Então, eu posso pegar aí a dengue hemorrágica ou outros tipos de dengue aí que vem a surgir aí no país, tá? Os sinais e sintomas da dengue clássica, nós vamos ter então dores nas articulações. Aqui, ó, vamos lá. Dores nas articulações e músculos, tá? Nós vamos ter manchas vermelhas na pele, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Esse é o da dengue clássica, tá? Cansaço e falta de apetite, febre alta. Esses são os sinais e sintomas da dengue clássica. Vamos falar agora dos sintomas da dengue hemorrágica. Ele no início, tá? O paciente ele apresenta os mesmos sinais e sintomas da dengue clássica e depois ele vai evoluindo aí para um quadro mais grave, que é o da dengue hemorrágica, tá? Então nós vamos ter aí epistaxe, gengivorragia, hemorragias gastrointestinais, hemorragias intracranianas, choque. Esse choque, por que o paciente com dengue hemorrágica ele pode vir a ter choque? Pode ser choque hipovolêmico, tá? Porque como ele perde sangue aí na hemorragia, nós vamos ter uma diminuição do sangue circulando aí no corpo do paciente, tá? Então ele traz um choque em relação a esse paciente.
tá? Então, podemos ter aí alguns tipos de choque. Vamos falar aí agora do tratamento da dengue. Então, nós vamos ter hidratação oral. O paciente vai se hidratar com suco, chá, soro caseiro e água. Nos casos da dengue hemorrágica, coletar exame sorológico, hemograma, iniciar a hidratação oral ou endovenosa, internação nos casos de maiores complexidade, não fazer uso de aspirina, tá? Os salicitatos, porque podem causar hemorragias. Então, é aquela medicação que nós vimos nas aulas de noções de farmacologia, tá? São os salicitados que eles trazem, eles afinam um pouco o sangue, então esse paciente pode ter algum tipo aí de hemorragia e piorar o quadro dele, tá? A prevenção. Medidas para se evitar a proliferação do mosquito, ou seja, destruir os criadouros dos mosquitos, locais ou objetos que possam acumular água limpa. Notificação compulsória nos casos suspeitos, então temos que notificar aí o governo, tá? Melhoria nas condições ambientais, saneamento básico, o uso de repelentes também aí conta como um modo aí de prevenção. Por que é sempre importante a notificação compulsória dos casos suspeitos aí em relação à prevenção? Se nós estamos com suspeita, um exemplo, tá? Que um vizinho nosso, ele tá com suspeita de dengue. Temos que notificar para que o pessoal aí, os agentes de saúde, vá até essa residência e veja aonde que está sendo o foco aí desse mosquito. Por isso que ela é de notificação compulsória, porque a gente precisa ver da onde que está vindo esses mosquitos, por que eles estão se proliferando, por que eles estão se multiplicando, para que a gente consiga aí parar, né, esse crescimento aí desse mosquito aí em relação à população. Então, eu tenho que saber de onde que tá vindo o foco. Tá vindo da casa do vizinho, onde tem garrafa virada para cima, pneu cheio de água. Então, a gente precisa que isso seja notificado como forma de prevenção, tá? Para que a gente consiga aí ajudar a população. Vamos falar aí agora um pouquinho do Zika vírus. É uma doença viral aguda. Foi identificada pela primeira vez em 20 de abril de 1947 na floresta Zika, por isso que vem o nome Zika vírus, tá? O agente causador é um arbovirus do gênero Flavivírus, pertence à família Flavividae. A transmissão, picada do mosquito Aedes aegypti, tá? Ou Aedes polinésias, infectado com o vírus. Então, quer dizer, aqui nós temos dois modos de transmissão. Picada do mosquito Aedes aegypti, tá? Se ele estiver contaminado. E também temos o Aedes polinesiasis, que é infectado, ele pode também estar infectado aí pelo vírus. Vamos falar aí agora um pouquinho do período de incubação. Então, ele vai de 3 a 12 dias após a picada do mosquito. Os sintomas podem durar até 7 dias. Então, o paciente vai ter artralgia, edema de extremidades, febre moderada, que varia de 37,8 a 38 graus, erupções purigosas, que é mácula ou pápulas no corpo, cefaleia retroorbital, então é atrás lá dos olhos, tá? Conjuntivite não purulenta, mialgia, que é dor no corpo inteiro, e distúrbio digestivo, que no caso seria aí a diarreia. Vamos falar aí agora um pouquinho do tratamento, né? O tratamento aí nós vamos dar analgésico para os nossos pacientes, antitérmicos, e a hidratação oral. Só não vamos poder dar para os nossos pacientes o AS, que é o famoso ácido acetilsalicílico, porque ele vai fazer com que esse paciente fique aí num grande risco de sangramento. A prevenção, medidas para evitar a proliferação dos mosquitos, ou seja, destruir criadouros e aquela mesmo que a gente tinha comentado lá do mosquito da dengue, local, objetos que possam acumular água limpa, notificação compulsória, saneamento básico, uso de repelente.
O vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus do HIV, é um vírus que se espalha através de fluidos corporais e afeta células específicas do sistema imunológico, conhecida como as células CD4 ou células T. Sem o tratamento antirretroviral, o HIV afeta e destrói essas células, tornando o organismo incapaz de lutar contra infecções e doenças. Quando isso acontece, a infecção por HIV leva a AIDS. A progressão da doença pode ser descrita de algumas formas, vamos ver quais são. Vamos falar aí um pouquinho das infecções agudas, tá? Infecção aguda entre 2 ou 4 semanas depois da infecção pelo HIV, lembrando que o HIV, nós estamos falando do vírus, pode aparecer sintomas similares ao da gripe. Essa fase é denominada síndrome retroviral aguda ou infecção HIV primária, a resposta natural do corpo, tá? A infecção por esse vírus HIV. No entanto, nem todas as pessoas desenvolvem, tá? Esse HIV primário ou a síndrome retroviral aguda, que seria a mesma coisa, tá? Durante esse período de infecção, grandes porções do HIV, grandes porções do vírus estão sendo produzidos no corpo. Por isso, nessa fase, a possibilidade de transmissão pelo vírus do HIV, ela é muito maior, então, desse indivíduo contaminar outras pessoas nessa primeira fase, que é a fase aguda, tá? Vamos falar um pouquinho agora da fase assintomática, que é a mais conhecida como fase inativada ou dormência. Esse estágio costuma ser chamado de infecção de HIV assintomática ou infecção HIV crônica. Durante essa fase, o vírus do HIV ainda está ativo, mas se reproduz em níveis muito baixos. O indivíduo pode não apresentar nenhum dos sintomas, nem ficar doente durante esse tempo. Para as pessoas que não estão em tratamento, essa fase pode durar dias ou até décadas. Durante esse período, o infectado ainda é capaz de transmitir para outras pessoas o vírus do HIV. Entre o meio e o fim desse período, a carga viral começa a crescer e a contagem de células CD4 começa a diminuir. Enquanto isso acontece, podem começar a aparecer sintomas do HIV, uma vez que o sistema imunológico se torna fraco demais para se proteger. Se torna fraco demais, começa a crescer aí a contagem de células CD4, tá? Essa carga viral ela começa a crescer. Por que diminui o sistema imunológico? Porque começa a diminuir o CD4, tá? Ele começa a diminuir, então isso quer dizer que o quê? O sistema imunológico está mais fraco e assim o vírus ele prevalece. Vamos falar agora aí da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Essa fase da infecção ocorre quando o sistema imunológico está 100% danificado. O seu corpo, o corpo do paciente, ele se torna mais vulnerável às infecções e os cânceres relacionados às infecções. Quando o número de células CD4 cai para baixo de 200 células por milímetro, no côbito de sangue, é considerado que o paciente progrediu do vírus HIV para a AIDS, tá? E a contagem normal do CD4 fica entre 500 a 1.600 células. O diagnóstico de AIDS também pode ser feito se o paciente desenvolver uma ou mais das chamadas doenças oportunistas, que é a candidíase, herpes, pneumonia, toxoplasmose, tuberculose. Independente, tá, da sua contagem de CD4, o paciente ele pode adquirir essas outras doenças oportunistas, que daí a gente já tem um diagnóstico mais fechado, tá, para esse paciente que tinha, teoricamente, até então, apenas o vírus do HIV, e esse vírus ele seguiu aí para um diagnóstico de AIDS, tá? A forma de transmissão: relações sexuais sem preservativo, transfusão de sangue, compartilhamento de seringas e agulha entre usuários de droga, tá? De mãe para o bebê durante a gestação e o aleitamento materno. Então, a mãe que é soropositivo,
tá? Ela não pode amamentar essa criança. Acidentes com materiais perfuro-cortantes entre os profissionais de saúde, por isso vale a pena ressaltar. Cuidado, lembra lá das nossas aulinhas, tá? A gente tem que usar o Descarpac até a faixa máxima de permissão, tá? Não podemos ultrapassar, não vamos reencapar a agulha, vamos nos proteger, usar os EPIs aí que a gente precisa para nossa própria segurança, tá? Na exposição também das mucosas e hemoderivados, observação, não há evidência de transmissão de HIV através dos fluidos corporais, como saliva, lágrimas, suor, objetos como os talheres, sabonetes, pratos, picadas de inseto ou mosquitos. Então, não há comprovação de que os fluidos corporais, saliva, lágrimas, suor, ou algum tipo de objeto, talher, sabonete, prato, copo, xícara, isso transmita o HIV, tá? Esse paciente aí, ele vai ter uma leucopenia, quando os linfócitos das células CD4, elas são entre 800 a 1200, tá? Esse paciente vai ter também aí sinais e sintomas: diarreia, perda de peso, sudorese noturna, resfriado constante e mal-estar. Então, esses são os sinais e sintomas de um paciente que ele venha apresentar aí o HIV, tá? Lembrando também que esse paciente pode ter, já lá saindo do HIV e trazendo para a AIDS, ele pode também, já na AIDS, tá? Que é o avanço já da doença, ele pode ter as doenças oportunistas, tá? Pneumonia, tuberculose, tá bom? As complicações: infecções oportunistas, que é o que a gente acabou de falar aí no slide anterior, hepatites virais, toxoplasmose, tuberculose e alguns outros tipos de câncer, pode também ter diarreias crônicas e etc. O diagnóstico: é feito o teste de ELISA. Esse teste de ELISA é uma pesquisa de anticorpos contra o HIV. Temos também aí o West Blot, é um teste confirmatório. Caso o teste de ELISA seja positivo, nós iremos confirmar com esse West Blot. Nele a pesquisa é feita, tá? Para ver se tem a presença de fragmentos do vírus, tá? Do HIV no sangue. O tratamento: aí nós temos os medicamentos para controle da AIDS, são chamados de antirretrovirais. Eles impedem a multiplicação do vírus do HIV, melhorando o sistema imunológico, tá? Imunitário do indivíduo, reduzindo a multiplicação desse vírus. Nós vamos ter aí como antirretrovirais, são várias cápsulas misturadas, então nós vamos ter o abacavir, ditansonina, e aí a gente segue, tá? Observação: para combater o HIV é necessário utilizar pelo menos 3 antirretrovirais combinados, sendo 2 medicamentos de classes diferentes, que poderão ser combinados em um só comprimido, ou medicamentos que não destroem o vírus, apenas impedem a multiplicação dos mesmos. A prevenção: uso de preservativo, uso de EPI, não compartilhar materiais perfuro-cortantes, gestante fazer um exame de pré-natal, mães contaminadas não pode amamentar o bebê, triagem de doadores de hemoderivados, que são hemoderivados do sangue, diagnóstico precoce e educação em saúde. Essa é a prevenção. Hepatites virais, vamos falar agora um pouquinho. São as doenças infecciosas causadas por vírus que atacam o fígado. Existem vários tipos de hepatite virais. Temos a, B, C, D e E, sendo que as mais comuns no Brasil é A, B e C. Tá? Em geral, essas hepatites são assintomáticas, por isso muita gente, ela é uma doença silenciosa, muita gente tem, mas não sabe que tem. Quando os sintomas eles vêm aparecer, você pode observar febre baixa, fadiga, mal-estar, náusea, dor abdominal, falta de apetite e icterícia, que é a coloração amarelada, urina escura e fezes esbranquecidas, tá? As hepatites virais são causadas por 5 tipos de vírus, então nós temos o vírus da hepatite A, hepatite B, C, D e E. Nesse material, nós
só iremos abordar as hepatites A, B e C, que são a mais importante aí pra gente aqui no Brasil, a nível Brasil. As hepatite A é um vírus RNA da família Picornaviridae, permanece viável por 1 hora em temperatura de 37 a 60 graus e no meio ambiente cerca de 1 mês. A transmissão fecal oral, de pessoa para pessoa, água e alimentos contaminados, relação sexual oral anal. O período de incubação, de 15 a 45 dias, os sintomas geralmente não apresentam sintomas, porém o mais frequente é cansaço, enjoo, vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. O tratamento, não existe tratamento específico. A gente vai tratar o quê? O sintomático, então a gente vai na verdade, o médico prescreve medicação para náuseas, para vômito, tá? Então, o paciente vai ter que ter uma alimentação agradável, evitar o consumo de álcool por 6 meses e medicamentos sem prescrição médica. A prevenção da hepatite A. Evitar o consumo de água e alimentos de procedência duvidosa, lavagem das mãos, evitar alimentos cru ou mal passados, notificar os surtos de hepatites, saneamento básico, imunizações e uso de EPIs por profissionais da saúde, tá? Na hepatite B, tá? Ele é um vírus formado por DNA, você pode perceber que na hepatite A é um vírus formado por RNA, na B o vírus é formado por DNA e pertence à família de Hepadinaviridae. A transmissão, relação sexual sem preservativo, compartilhamento de materiais superfluocortantes, compartilhamento de objetos pessoais como copos, talheres e toalhas, transfusão de hemoderivados, que no caso é transfusão de sangue, uma transmissão vertical no horário do parto, aleitamento materno de mãe infectada, isso nós estamos falando da hepatite B, tá? O período de incubação vai de 30 a 180 dias. Na maioria dos casos, a hepatite B não apresenta sintomas, porém, quando apresenta é cansaço, tontura, enjoo, são os mesmos da hepatite A. Esses sinais costumam aparecer de 1 a 6 meses após a infecção, tá? Esse paciente ele ser contaminado. Como as hepatites virais são doenças silenciosas, consulte regularmente o médico e faça os testes, tá? Complicação. A persistência da inflamação pode levar o indivíduo a apresentar necrose das células do fígado, que no caso aí nós vamos ter a cirrose, ascite, hemorragia digestiva, encefalite, peritonite e até câncer hepático. O tratamento. Não existe tratamento específico para nenhuma das hepatites, tá? Nem a A e nem a B. Aqui o médico vai prescrever somente medicação para que a gente consiga amenizar aí os sinais e sintomas, tá? De náuseas. Vamos também dar para esse paciente alimentação agradável ao paladar, evitar o consumo de bebida alcoólica por 6 meses e medicamentos sem prescrição médica. A vacina. Atualmente o Sistema Único de Saúde, ela disponibiliza gratuitamente a vacina contra a hepatite B em qualquer posto de saúde. Então, isso daí já faz parte do calendário de vacina, tá? A prevenção, usar preservativo, usar o EPI, aí a galera da saúde, né? Então tem que sempre se prevenir com os EPIs, não compartilhar materiais perfluorocortantes, gestante fazer um exame do pré-natal, mães contaminadas não devem amamentar, triagem de doadores de hemoderivado, diagnóstico precoce e educação em saúde. Vamos falar agora um pouquinho da hepatite C. Ele é causado por um vírus RNA do gênero Hepacivírus, da família Faviridae. Esse vírus apresenta 6 sorotipos diferentes. Então, quer dizer, se a pessoa pegar um desses sorotipos, lembra lá no início da aula, ele não está imunizado, tá? Contra os outros sorotipos, tá? A transmissão, relação sexual sem preservativo, compartilhamento de materiais perfluorocortantes, transfusão, gestação, aleitamento materno,
caso a mãe esteja contaminada, então elas são proibidas. Mãe com sorotipos positivos, sorologias positivas, elas são proibidas de amamentar esse bebê porque ele vai se contaminar também, tá? O período de incubação da hepatite C, ela vai de 15 dias a 150 dias. Os sintomas, eles são diferentemente das hepatites A e B. A maioria das pessoas que adquirem hepatite C desenvolve doença crônica e lenta, sendo que a maioria, 90%, é assintomática ou apresenta sintomas muito inespecíficos, como letargia, dores musculares e articulares, cansaço, náusea e desconforto. Assim, esse diagnóstico costuma ser realizado através de exames para doação de sangue. Então, muitas vezes ele vai lá para doar sangue numa rotina normal, tá? Sem sintomas nenhum. Ou quando o sintoma aí da doença hepática já surge, então muitas vezes ele vai lá para doar e ele descobre que está com algum tipo de hepatite, tá? Então, aí nós vamos ter também nesse paciente sintomas de doença hepática. E também na fase já avançada vamos ter a cirrose. Além dos sintomas relacionados à hepatite, o vírus pode desencadear o aparecimento de outras doenças através de estimulação do sistema imunológico. Então, a hepatite C, ela é uma das formas mais graves que nós temos aí do tipo de hepatite, tá? É a preservação, uso de preservativo, uso de EPI, não compartilhar materiais perfluorocortantes, a gestante fazer o pré-natal, mãe contaminada não pode amamentar, triagem de doador, diagnóstico precoce e educação em saúde. Vamos falar agora um pouquinho de cachumba. A cachumba é uma infecção viral aguda e contagiosa, pode atingir qualquer tecido glandular e nervoso do corpo humano, mas mais comumente ele afeta aí as glândulas parótidas que produzem a saliva, tá bom? Então ela também prejudica aí também o próximo aos ouvidos, ao ouvido, tá? A cachumba também é conhecida como papeira, isso lá antigamente o pessoal já conhecia como papeira, tá? Aqui ó, como papeira, tá? É uma doença de distribuição universal, de alta morbidade e baixa letalidade, aparece sob a forma endêmica ou em surto, tá? É mais comum em crianças no período escolar e em adolescentes, mas também ela pode afetar adultos em qualquer idade. Normalmente ela é uma cachumba que tem evolução benigna, mas em alguns casos raro pode apresentar complicação. E isso vai resultar também na internação desse paciente e até mesmo a morte se a gente não tratar esse paciente como deve, tá? Vamos falar agora um pouquinho da transmissão vias aéreas superiores, tá? Então, a gente falar em aerossóis, que são as gotículas da saliva, período de incubação de 15 a 25 dias. Os principais sintomas da cachumba são inchaço e dores nas glândulas salivares, podendo ser dos dois lados ou apenas de um, febre, dor de cabeça, fadiga, fraqueza, perda de apetite, dor ao mastigar ou engolir. As complicações que nós podemos ter é a orquite ou forite, meningite asséptica e pancreatite. O tratamento: repouso, anti-inflamatórios, antitérmicos, dietas leves e analgésicos. A prevenção: imunização, isolamento do paciente, então esse paciente ele tem que ficar isolado. Não podemos compartilhar objetos pessoais desse paciente como copos, prato, talheres, xícaras, toalhas, tá? Aqui finalizamos mais uma aula. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um forte abraço. Beijo.